A Europa vai morrer em 5 anos. Essas foram as palavras de Emmanuel Macron se referindo ao atual momento da economia e da política europeia, principalmente em relação à Rússia, aos Estados Unidos e à China, alegando que o Trump sempre fala que gosta da Europa, mas na verdade ele odeia, principalmente a União Europeia. E é o momento mais que perfeito de uma união da Europa, falando inclusive de um chamado Eurobônus, um financiamento na casa de 1 trilhão de euros, uma alternativa à dolarização internacional e até plano de uma defesa militar conjunta. Vale lembrar que a disputa entre Europa e Estados Unidos está cada vez maior, com até o J.D. Vance tendo sido vaiado nas aberturas das Olimpíadas de Inverno. Mas ao mesmo tempo, apesar de todos esses planos de Emmanuel Macron, já adianto para vocês que há dificuldades nessa conjuntura, nessa tentativa de união dos países europeus. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês, galera, um recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Movon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Movon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Macron, que tenta se portar como um líder da União Europeia, e de fato, eu sempre trago isso para vocês. Hoje a gente não tem uma verdadeira liderança da União Europeia. A Angela Merkel, com seus méritos e deméritos, com certeza foi a última grande liderança europeia, é fato, tá? O Macron não é popular nem na França, muito menos no conjunto da União Europeia, mas ele tentou dar um pronunciamento alegando que está mais do que na hora do que os europeus se unirem para evitar uma morte que pode acontecer em no máximo 5 anos. E tentou resgatar alguns valores históricos. E até interessante a gente fazer essa análise, tá? Quando a gente pega, por exemplo, a União Europeia, ela foi criada no Tratado de Maastricht, isso logo depois, né, no comecinho ali da década de 90. Só que o projeto de um bloco europeu não é do Tratado de Maastricht. Ele vem de muito antes. Ele vem de 44 com o Benelux, depois você tem a CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, com o Tratado de Roma, você tem o mercado como europeu, depois a inserção de outros países, como o Reino Unido, como a República da Irlanda, como a Dinamarca, depois Portugal, Espanha, depois a Grécia, enfim, né? E você teve toda essa criação de um bloco europeu. Percebam que a tentativa de união da Europa, ela data do pós-Segunda Guerra, por quê? A Europa, eu diria que desde a abertura do Mediterrâneo, ali, né? Na Idade Média, nós tínhamos os europeus sendo o centro econômico, geopolítico e cultural do mundo, pelo menos da civilização ocidental. Seja com a Itália, na abertura do Mediterrâneo, seja com os países ibéricos durante as grandes navegações, depois com a Holanda com seu comércio, o Reino Unido ou a Inglaterra com a Revolução Industrial, a Alemanha durante a Segunda Revolução Industrial. Quando você tem o fim da Segunda Guerra, percebam que começa a Guerra Fria e aí surge União Soviética com seu bloco socialista e os Estados Unidos com seu bloco capitalista. Claro que a União Soviética ou a Rússia tem uma parte na Europa, mas não é Europa ocidental, na Europa tradicional, vamos colocar assim. Então, o que os europeus perceberam? Que se eles ficassem fragmentados, isso poderia fazer com que eles perdessem o protagonismo. A melhor solução seria adotar políticas comuns. Tanto que a União Europeia hoje, eu nem considero como exatamente um bloco econômico. É até mais do que isso. A União Europeia tem um tribunal europeu, tem o Parlamento Europeu, tem o Conselho Europeu, tem a Comissão Europeia, tem políticas comuns, o que, aliás, desagrada uma série de países e faz com que os eurocéticos, que não acreditam na redução do poder dos Estados nacionais, em detrimento desse poder geral, né, cosmopolita aí da Europeia, seja a melhor solução. Mas foi algo que se fortaleceu bastante, principalmente pós-década de 90.
não sei a idade de vocês aqui que me assistem, mas nos anos 2000, quando os BRICS estavam crescendo demais, teve uma propaganda que a União Europeia fez que foi visto como extremamente xenófoba. Basicamente, você tinha, até fazendo uma espécie de sátira com o filme Kill Bill, não sei se vocês já assistiram, né? Entrava assim tudo tal, e aí de repente num galpão vinha alguém que estava meio que satirizando, fazendo uma caricatura de um indiano, vinha um brasileiro jogando capoeira, é assim que o brasileiro foi representado, vinha um chinês e cercava essa pessoa vestida de amarela, que era o Kill Bill aí, fazer uma referência ao Kill Bill. Esse país cercado fazia referência a um país europeu isolado e os países dos BRICS, percebam que eles não colocaram a Rússia, cercando esse país europeu. Quando, de repente, o país europeu fica calmo, abre a mãozinha, surgem 12 Kill Bills, 12 estrelinhas e cercam os países dos BRICS. E aí faz uma referência à bandeira da União Europeia e termina falando: juntos somos mais fortes. Ou seja, a ideia da Europa é que isolados eles não têm força para serem protagonistas, mas juntos eles conseguem superar a Rússia, conseguem superar os Estados Unidos, conseguem superar os BRICS e quem quer que seja. O Macron parte muito desse princípio. E ele deu declarações muito fortes em relação a isso no dia de ontem, colocando, por exemplo, que ele tem a ideia de fazer um mecanismo de empréstimo conjunto conhecido como Eurobônus, que vai permitir que a União Europeia invista em grande escala para desafiar a hegemonia do dólar. Professor, como assim, né? A ideia é fazer, segundo Macron, tá? Com que a União Europeia tenha uma oportunidade de financiamento de 1,2 trilhão de euros anuais em emissão de títulos para tanto iniciativa pública como também privada. Alegando, por exemplo, que hoje os países bálticos e os países nórdicos estão preocupados com a segurança do Ártico, principalmente por conta da Rússia, e que eles podem pegar esse dinheiro, que vai ser lastreado em euro, para fazer investimentos em defesa. Já os países mais do sul, seja a Grécia, seja a Itália, Portugal e Espanha, que alegam dificuldades tecnológicas, são países muito menos desenvolvidos do que a Alemanha, do que Reino Unido, do que Bélgica, por exemplo, poderiam pegar esses recursos para fazer investimentos no setor de tecnologia, deixar um ambiente mais positivo para a inovação industrial, para a produção de conhecimento. Só que tudo isso não baseado em dólar, e sim lastreado em euro. Ele alega, isso palavras do Macron, tá? Que hoje, quando você pega o euro, ele poderia ter muito mais coragem, muito mais serventia do que o dólar. Já que, segundo ele, hoje a Europa respeita muito mais o Estado Democrático de Direito e a Carta da ONU do que os Estados Unidos, e a gente percebe que existe um movimento global de receio em relação ao dólar, e que, por isso, a Europa vai oferecer dívida em euro para financiar o crescimento dos países. Isso vai aumentar o protagonismo europeu, isso vai fazer com que a Europa volte a se industrializar, o que de fato, né, a Europa passou por um momento muito forte de uma desindustrialização, muito porque hoje, com a globalização, convenhamos que a produção ela não é local, ela é global. Então, quando, sei lá, pegar Volkswagen, Audi, sei lá, né, são indústrias alemãs, elas podem produzir na Alemanha, pagando um custo de terreno caro, uma mão de obra cara, ou podem terceirizar sua produção, produzir na Malásia, na Indonésia, no Vietnã, no México, que são países muito mais competitivos. São países mais flexíveis, são países que o custo de produção acaba sendo muito menor. Então a Europa perdeu a sua indústria e que essa proposta de 1,2 trilhão de euros poderia ajudar a refinanciar a reindustrialização e o crescimento econômico a desestagnar a economia europeia. O Macron ele fala que os principais investimentos vão ser focados em defesa, segurança, tecnologia de transição verde, inteligência artificial e computação quântica, e fala que tem que ser um modelo similar ao que foi o modelo feito durante a Covid. Porque, assim, na legislação europeia, você não pode fazer com que os países europeus admitam dívidas comuns. Mas, durante a Covid, isso foi feito porque foi uma situação anormal. Professor, e por que não pode? Porque se você admite dívidas comuns, você está admitindo também que cada país vai ter a mesma responsabilidade fiscal, o que não é necessariamente verdade. Tanto que, por exemplo, ó como já surgem as dificuldades, né? Quando você pega a União Europeia ou os países europeus, existe um grupo de países que eles são conhecidos como os frugais. Inicialmente são 4, Países Baixos, Áustria, Suécia e Dinamarca, que são países que historicamente não gostam muito dessa ideia de altos gastos públicos tal, e pregam uma responsabilidade fiscal maior.
Tanto que, teoricamente, um dos princípios para você fazer parte da União Europeia é manter um controle da sua dívida pública. Eu diria que Espanha, Grécia, não respeitam muito esse princípio, né? Mas enfim. A Alemanha também prega essa responsabilidade fiscal. Na verdade, a Alemanha, ela sempre atua como uma intermediadora. A França, que sempre foi favorável a essa expansão, a esse endividamento, em detrimento dos países com essa responsabilidade fiscal maior. Hoje, o Macron ele estabelece que a União Europeia tem um endividamento baixo relacionado aos seus parceiros, relacionado aos Estados Unidos, relacionado à China, e que pode aproveitar essa capacidade de endividamento para crescer economicamente. Só que essa posição é diametralmente oposta ao que pensam os frugais, ou ao que pensam os países que pregam uma responsabilidade fiscal maior. E é claro, né? Quando a gente fala de 27 países que fazem parte da União Europeia, é muito difícil você pensar que você vai conseguir ter um consenso geral. A Giorgia Meloni e o Friedrich Merz, por exemplo, não são favoráveis a essa ideia do Macron. Tanto que quando a gente pega, né? Poxa, professor, mas será que teria essa coesão? Vamos lá. O Macron, você acha que ele fala em nome da União Europeia? Que eu falei, o cara nem credibilidade na França tem, muito possivelmente vai perder as próximas eleições para Marine Le Pen, quanto mais na União Europeia. O Friedrich Merz, da Alemanha, que é a principal potência da União Europeia, é outro país, é outro governante que está com uma baixíssima capacidade de governabilidade. O Reino Unido, que é um país importante, nem mais parte da União Europeia faz. E, aliás, o Keir Starmer está ali com as suas dificuldades, né? Com pessoas envolvidas, no caso Epstein, enfim, né? Vamos deixar aí por outro momento para discutir essas questões. E aí, qual tipo de coesão existe para a Europa para fazer esse projeto? O Macron, por exemplo, ele falou do plano militar que eles têm em conjunto, que é o Projeto de Sistema Aéreo de Combate Futuro, conhecido como FCAS, inicialmente pensado por França, Alemanha e Espanha. A ideia é fazer um plano até 2040 ou 2045 de reforço das suas defesas e, claro, capacidade de mobilização militar. A gente fala de caças de nova geração para substituir os Rafale franceses e os Eurofighters até essa data, drones que voarão numa espécie de enxame para fazer missões de vigilância, para proteção dos caças, aí sim, tripulados, uma nuvem de combate com dados em rede e inteligência artificial para conectar caças, drones e outros ativos militares. Professor, que projeto legal! A Europa precisa se reindustrializar, aumentar os gastos em defesa, precisa voltar a ter um protagonismo no seu hard power, na sua defesa militar. Né? Inicialmente, estava o cronograma apresentado para ter algum tipo de mobilização e apresentação de um plano efetivo para 2026. Já adiaram para 2029, porque a indústria alemã, francesa e espanhola não conseguiam entrar num consenso. Já existe um outro plano, que é um plano encampado por Reino Unido, Itália e Japão, que é muito similar, que é o Global Combat Air Program. A gente pega, por exemplo, a Alemanha, ela se mostra muito mais favorável a aderir a esse plano japonês e italiano do Reino Unido do que exatamente a fazer um plano em conjunto com os espanhóis e franceses. Os caras não conseguem nem fazer um plano de longo prazo. Por isso que eu falo, tem o benefício de fazer parte da União Europeia. Integração de mercados, aumento do turismo, você ganha um peso geopolítico maior, mas também falta capacidade de coesão, né? E essa é a grande preocupação do Macron. Por isso que ele fala dessa possibilidade da Europa morrer dentro de um futuro próximo aí. Ele falou também que precisa proteger melhor as suas indústrias. Como eu falei, que a Europa está pouco endividada em comparação com os Estados Unidos e China, no momento de corrida por investimentos tecnológicos, e que não aproveitar essa capacidade de investimento é um erro, falando que tem que simplificar e aprofundar o mercado interno, já que a soberania europeia não está avançando rápido o suficiente. E tratou de fazer crítica aos Estados Unidos, falando também de uma possibilidade da Europa se desdolarizar, mas sem depender do yuan ou de outras moedas. Como eu falei, se financiar por meio de euro, se financiando em euro, alegando que a Europa deve sim se defender e que não vai se curvar ou chegar a algum tipo de acordo sob pressão do Trump, já que o Trump ele é abertamente anti-europeu, alegando não só a questão da Groenlândia, mas falando inclusive que os americanos podem punir no futuro próximo França, Reino Unido, Alemanha, que são todos países que estão alegando regulações nas redes sociais e proibição da menores de idade. Ele fala até quando que a gente, Europa, vai ser obrigada a ficar se curvando ao que os Estados Unidos acham em relação às nossas políticas públicas
contas, porque eles acham que não deve ser assim. Então, já que a gente depende da economia americana, a gente vai ter que respeitar tudo que os Estados Unidos falam. Se eles quiserem um pedaço da Groenlândia, eles vão tomar um pedaço da Groenlândia. Ele até alegou que o Trump, ele fala que ele adora a Europa. Sim, ele adora a Europa frágil, países separados, mas que ele odeia a ideia de uma Europa forte e quer destruir a União Europeia. Palavras fortes, hein, galera? E como a gente percebe que essa tensão entre Europa e Estados Unidos vem aumentando bastante, eu diria que até um sintoma disso foi o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, que fez uma visita a Milão, onde está acontecendo as Olimpíadas de Inverno. Ele foi vaiado pelo público europeu. E a Kaja Kallas, que é a representante das relações exteriores, falou que isso só mostra o orgulho europeu, alegando que isso é uma resposta às críticas que as autoridades americanas têm feito ao continente, ameaçando o continente europeu. Será, galera, que o Macron vai conseguir colocar o seu plano para jogo? Minha opinião, tá? Acho que é uma ideia interessante do Macron. Acho que sim, a Europa tem que aumentar a sua capacidade de investimentos estratégicos em setores sensíveis, voltar a ser competitiva, voltar a se industrializar, voltar a ter uma indústria de defesa que dê conta das necessidades de defesa reais da Europa e depender menos da China e dos Estados Unidos, diversificar mercados, mas, no mesmo tempo, o Macron já alegou, por exemplo, que não concordava com o acordo Mercosul-União Europeia. Não quer diversificar mercados? Tem aqui, ó, um acordo Mercosul-União Europeia com um mercado de quase 250 milhões de pessoas para você usufruir. Ah, não, mas tem que proteger os agricultores franceses e tal. Cara, é difícil, né? Perceba as dificuldades. Protecionismo europeu, falta de coesão, falta de popularidade também. Cara, nem sei, o Macron, não sei se ele vai continuar com o tempo aí com o presidente da França, possivelmente não muito. Será que a Europa vai conseguir colocar o seu plano para jogo, desvalorizar a sua economia e fazer essa emissão de euros? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.